Se você continuar lidando com dinheiro do jeito que lida hoje, pode estar caminhando para um problema sério sem perceber. Não é falta de salário, é falta de organização. E quase ninguém te ensina isso. Em poucos minutos, você vai entender como colocar ordem no seu dinheiro ainda hoje. Este é o canal Finanças Simples. Aqui você aprende a cuidar melhor do seu dinheiro de forma prática, direta e sem complicação. Nada de promessas milagrosas. Somente o básico bem feito. Se esse conteúdo te ajuda, acompanhe o canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos direto ao ponto. A maioria das pessoas vive no automático financeiro, sem perceber o que realmente está acontecendo com o próprio dinheiro. Todo mês o salário entra, as contas são pagas quase que no susto, algumas compras são feitas no impulso, e no final sobra apenas a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Quando o dinheiro acaba antes do mês terminar, surgem o estresse, a frustração e aquela sensação constante de estar sempre correndo atrás, mas nunca saindo do lugar. Muita gente acredita que o problema é ganhar pouco, que tudo se resolveria com um salário maior, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. O verdadeiro problema quase sempre está na falta de organização, na ausência de controle e no fato de não ter um método simples para lidar com o próprio dinheiro no dia a dia. E a boa notícia é que organizar suas finanças não exige milagre, não exige ganhar mais, apenas exige clareza, decisão e um processo simples feito do jeito certo. Passo 1. Saiba exatamente quanto você ganha por mês. Não é quanto você acha que ganha, é quanto realmente entra na sua conta bancária. Anote tudo, sem exceção nenhuma. Salário fixo, renda extra, trabalhos ocasionais, comissões, qualquer valor que apareça ao longo do mês. Não faça estimativas, não arredonde números e não confie apenas na memória. Quando você não tem clareza sobre a própria renda, todas as decisões financeiras passam a ser feitas no escuro, sem base nenhuma. E sem essa base clara, não existe organização financeira de verdade, apenas tentativa, erro e frustração repetida mês após mês. Passo 2. Liste absolutamente todos os seus gastos. Todos mesmo, sem exceção. Não apenas as contas grandes, como aluguel, água, luz ou internet, mas também os pequenos valores do dia a dia. Café, lanche, aplicativo, assinatura esquecida, compras rápidas feitas no impulso. Esses gastos parecem pequenos e inofensivos quando analisados separadamente, mas quando você soma tudo no final do mês, eles pesam muito mais do que imagina. É justamente nesses pequenos gastos que a maioria das pessoas perde o controle do dinheiro sem perceber. Quando você passa a enxergar isso com clareza, fica muito mais fácil decidir onde ajustar. Passo 3. Separe seus gastos em fixos e variáveis. Gastos fixos são aqueles que praticamente não mudam de valor todo mês, como aluguel, financiamento, internet ou plano de celular. Já os gastos variáveis são aqueles que mudam de acordo com seu comportamento, como alimentação fora de casa, lazer, compras e gastos do dia a dia. Quando você faz essa separação, fica muito mais fácil enxergar para onde o dinheiro está indo de verdade. Os gastos fixos mostram seus compromissos obrigatórios, enquanto os variáveis mostram exatamente onde você tem liberdade para ajustar, reduzir ou reorganizar. É nesse ponto que o controle financeiro começa a acontecer de forma prática. Passo 4. Corte desperdícios óbvios. E atenção aqui, porque esse passo faz diferença imediata. Não é sobre cortar tudo, não é sobre viver mal ou se privar de coisas importantes. É sobre eliminar gastos que não fazem mais sentido para você. Gastos que viraram hábito, distração ou impulso, e que nem trazem satisfação real. Muitas vezes o dinheiro vai embora em pequenas coisas repetidas, quase invisíveis no dia a dia. Quando você identifica esses desperdícios e corta sem culpa, o dinheiro começa a sobrar naturalmente. E o mais interessante é que você quase não sente falta. Cortar desperdício não dói. Pelo contrário, dá alívio, clareza e sensação de controle. Passo 5. Defina um limite mensal de gastos. Sem limite, não existe controle financeiro de verdade. Quando você não estabelece um valor máximo para gastar, o dinheiro simplesmente vai embora sem você perceber. O limite não serve para te prender ou te proibir de viver. Ele serve para te dar clareza, direção e consciência sobre cada decisão que você toma. Quando existe um limite claro, você passa a gastar sabendo exatamente até onde pode ir. E isso transforma completamente a forma como você lida com o dinheiro no dia a dia. Passo 6. Pague-se primeiro. Antes de gastar com qualquer coisa,
Antes de pagar contas ou fazer compras, separe uma parte do dinheiro para você. Muita gente faz o contrário. Gasta tudo primeiro e tenta guardar só o que sobra. O problema é que quase nunca sobra nada. Pagar-se primeiro significa se tratar como prioridade, não como o resto. Não precisa ser um valor alto. Pode ser pouco, bem pouco no começo. O mais importante é criar o hábito. Quando você faz isso todo mês, o dinheiro começa a trabalhar a seu favor, e não o contrário. Passo 7. Construa uma reserva de emergência. Ela existe para te proteger dos imprevistos da vida. Problema de saúde, conserto inesperado, perda de renda, tudo isso acontece quando a gente menos espera. Sem uma reserva, qualquer imprevisto vira desespero e dívida. Com uma reserva, o problema continua existindo, mas não vira uma crise financeira. Não precisa ser muito dinheiro no começo. O importante é começar e ir construindo aos poucos. Reserva de emergência não é luxo. É segurança e tranquilidade. Passo 8. Evite parcelamentos longos. Parcelar pode até parecer uma boa ideia no momento da compra, mas quase sempre vira um problema lá na frente. Quando você parcela por muitos meses, está comprometendo seu dinheiro futuro com decisões do passado. O resultado é simples: o salário chega já com destino marcado, antes mesmo de você decidir o que fazer com ele. Parcelamentos longos tiram sua liberdade de escolha, reduzem sua margem de manobra e deixam o orçamento cada vez mais apertado. Quanto menos parcelas você carrega, mais leve fica sua vida financeira. Passo 9. Acompanhe seus gastos toda semana. E não é algo complicado nem demorado. Leva poucos minutos, mas faz uma diferença enorme. Quando você olha seus gastos semanalmente, evita surpresas no fim do mês. Você percebe rápido quando está gastando mais do que deveria e consegue corrigir antes que o problema cresça. Quem acompanha o dinheiro de perto mantém o controle. Quem não acompanha, perde noção, se assusta com o saldo e nunca entende para onde o dinheiro foi. Acompanhar semanalmente é o que mantém sua organização funcionando de verdade. Passo 10. Repita esse processo todos os meses. Organização financeira não funciona uma vez só. É a repetição que cria resultado. Quem mantém o hábito, mantém o controle. Quando você começa a aplicar esses passos de forma consistente, sua relação com o dinheiro muda de verdade. Você deixa de viver no improviso, para de apagar incêndio todo mês e passa a ter clareza sobre o que entra, o que sai e para onde o seu dinheiro está indo. Essa clareza traz controle, e o controle traz tranquilidade. Você não se assusta mais ao olhar o saldo da conta, não evita o extrato e não sente aquela ansiedade constante quando o mês está acabando. Com organização, as decisões deixam de ser emocionais e passam a ser conscientes. Organização financeira não é sobre ganhar mais dinheiro da noite para o dia. É sobre usar melhor o que você já tem hoje, com o que está ao seu alcance agora. Muita gente aumenta a renda e continua endividada, porque nunca aprendeu a se organizar. Ao mesmo tempo, muita gente ganha menos, mas vive com mais paz justamente porque tem controle. Quando o dinheiro deixa de ser um problema constante na sua cabeça, sobra espaço mental para planejar, investir e pensar no futuro com mais calma. Você passa a tomar decisões melhores, evita erros repetidos e começa a construir estabilidade aos poucos. E no fim das contas, é exatamente isso que uma boa organização financeira entrega: menos estresse no presente e muito mais liberdade para o futuro. Quando você controla o dinheiro deixa de controlar você. E isso muda tudo, absolutamente tudo na sua vida financeira. Você deixa de tomar decisões no impulso, deixa de viver preocupado com o fim do mês e para de sentir aquela ansiedade constante quando pensa em contas e boletos. O dinheiro deixa de ser um problema diário e passa a ser apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que você usa com consciência, com intenção e com clareza. Quando existe controle, você escolhe melhor, gasta melhor e planeja melhor. Você não precisa mais fugir do extrato bancário nem evitar olhar o saldo da conta. Pelo contrário, você passa a olhar com tranquilidade, porque sabe exatamente o que está acontecendo. E esse controle não traz apenas organização financeira. Ele traz paz, segurança e a sensação real de que você está no comando da própria vida. Esse foi mais um vídeo do canal Finanças Simples. Se você chegou até aqui, é porque realmente quer melhorar sua relação com o dinheiro. E a verdade é que organização financeira não acontece do dia para a noite. Ela acontece com constância, informação certa e decisões simples feitas todos os meses.
Se esse conteúdo te ajudou, acompanhe o canal para continuar aprendendo sobre dinheiro de forma clara, prática e sem complicação. Os próximos vídeos vão te ajudar a manter o controle, evitar erros comuns e avançar com mais tranquilidade.